Hoje eu vou dar um relato aqui para vocês de 8 anos de ressonância harmônica. E para quem está começando agora o caminho das palestras, os estudos, ou até mesmo a utilização da ferramenta, eu posso garantir que esse é um caminho sem volta. Para quem é novo aqui no meu canal, meu nome é Adriana Lima. Eu conheci o professor Hélio Couto por volta de 2015 e 2016 e em 2017 eu iniciei com a utilização da ressonância harmônica, que na época ainda era no formato de CD, então agora estou completando 8 anos de estudos e de utilização da ferramenta. Para quem chegou aqui de paraquedas não sabe nem o que eu estou falando, a ressonância harmônica é uma ferramenta criada pelo professor Hélio Couto que tem propósito de evolução espiritual. Então, se você está em busca de crescimento espiritual, de desenvolvimento pessoal, e você encontrou o caminho das palestras, encontrou o material do professor Hélio Couto, você está no caminho certo. Com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida você estudar esse conteúdo do professor. E se você chegou aqui como curiosidade mesmo para saber se eu consegui casa, carro, apartamento, enfim, e também seria esse o seu objetivo com a ferramenta, saiba que isso é consequência do seu entendimento da ferramenta, da sua utilização e do seu aprofundamento nesses estudos, da sua real entrega a esse processo. Esses dias eu estava procurando um vídeo do professor Hélio Couto, que é um vídeo antigo, é um vídeo lá de 2016, em que ele falava de uma mulher que recebeu um pedido de panetones. Não sei se vocês se recordam desse vídeo. Quem acompanha o trabalho do professor Hélio Couto já deve ter escutado esse vídeo, essa palestra onde ele falava dessa mulher que recebeu, através de uma indicação, de um amigo que colocou numa rede social, falando que o panetone dela era maravilhoso. E aí no dia seguinte ela recebeu uma enxurrada, acredito que por volta de 5.000 pedidos de panetone. E ela não sabia o que fazer, né? Paralisou ali o processo. Então eu tava procurando esse vídeo, não tava achando de jeito nenhum. E aí ontem foi muito engraçado, porque eu entrei no aplicativo do professor e ali tem milhares de vídeos, né? E eu cliquei exatamente nesse vídeo, sem saber que era esse. Quando eu comecei a escutar, e aí eu vi que era realmente esse vídeo que ele falava dessa mulher de panetone, nossa, eu comecei a rir, porque foi muita sincronicidade, assim, exatamente com esse assunto que eu queria falar aqui hoje e também pelo momento que eu tô vivendo. Eu não sei se eu vou conseguir deixar o link dessa palestra dele aqui, porque eu não sei se ela está por inteiro no YouTube, mas eu vou deixar o nome dela, que ela tá ali no aplicativo do professor. O nome desse vídeo é Conhecimento é Dinheiro. É um vídeo de 2016. Assistam esse vídeo. Ele reflete exatamente o que eu estou vivenciando agora, nesse momento da minha vida, no momento da minha empresa. Então eu vim aqui para dar um depoimento real, para mostrar na prática o que acontece. E o que está naquele vídeo ali é o que realmente acontece. Porque muitas pessoas gravam vídeos falando que utilizaram a ferramenta, que cresceram exponencialmente, que conseguiram todos os bens materiais, que estão iluminados, enfim, que mudou tudo na vida e etc, etc. Mas e o processo? Quem é que está falando do processo? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre esse momento, sobre o que realmente acontece na prática. Mas antes disso, eu queria deixar um recado aqui para quem está estudando, para quem iniciou os estudos, sempre deixando muito claro que não faço parte da equipe do professor Hélio Couto. Todas as dúvidas têm que ser tiradas com o professor ou com a equipe dele, tá? Mas por estar passando por esse processo, eu quero passar essa mensagem para vocês também, né? Então, se você realmente estudar o caminho das palestras, se você estudar os vídeos do professor Hélio Couto, assistir às aulas dele, não necessariamente fazer a RH, mas se você realmente se empenhar no estudo, você vai ter muito crescimento na sua vida. Em todas as áreas, você vai realmente sentir que você é outra pessoa depois de passar por esses estudos. Você vai perceber tanto crescimento que você não vai conseguir nem mensurar. Você acaba não se reconhecendo quando você olha para trás. Você olha para trás e você vê aquela pessoa que começou esse processo, essa caminhada, que começou os estudos, como que ela era o jeito dela, como que ela tratava as pessoas, como ela lidava com as situações, com os problemas. São mudanças que podem ser pequenas, sutis, mas que você vai
percebendo que isso vai se acumulando e essas pequenas mudanças vão acontecendo com você. E como eu tô falando de um período longo, né, de 8 anos, as mudanças são muito grandes, muito grandes. Você acaba realmente não se reconhecendo e você acaba rindo da pessoa que você era e como que você agia, por que você se irritava com certas coisas. Então é uma mudança profunda mesmo na sua alma, é uma mudança que vai acontecer dentro de você se você realmente se entregar para esse conhecimento. E outra coisa que eu gostaria também de falar para quem está começando, tem muita gente que fala que não sente nada, que não mudou nada, desiste, enfim. Gente, tem que ter paciência. Você tem que ter paciência com você mesmo nesse processo. Não fica se comparando, cada um tem seu tempo. Para mim, pode ter levado 5, 6, 7, 8 anos para que eu possa ter limpado algumas crenças que para você, por exemplo, é algo que é simples de você resolver, porque é realmente algo muito pessoal. Pode ser que você não tenha tanta resistência, assim como eu tive. Pode ser que para você seja mais fácil deixar limpar algumas crenças. Então, cada um sabe sua limitação, cada um sabe os seus medos. O que você realmente precisa fazer é mergulhar dentro de você e confiar nesse processo. Falando um pouquinho sobre as minhas ondas, os pedidos, que isso é algo que algumas pessoas costumam perguntar. Eu gravei um vídeo, tem um tempo já, um vídeo até um pouco antigo, mas que eu mostrava a minha relação de pedidos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, pode ser que isso te ajude nesse momento, nesse início, né? Então, falando um pouco sobre as minhas últimas ondas, porque eu continuo fazendo a ressonância, continuo solicitando, não no tempo que deveria ter solicitado, eu pausei um tempo, eu fui sentindo quando que, para mim, já era a hora de fazer a solicitação e a troca. Como eu falei em um outro vídeo, o ano passado foi um ano muito conturbado por uma questão pessoal, então eu não fiz a troca no ano de 2024. Nas minhas 2 últimas ondas, eu pedi apenas o ajuste da frequência das ondas que eu já tinha solicitado anteriormente, tá? Eu não coloquei nada ali, eu realmente só pedi o ajuste. Quando eu falo aqui em pedidos, né, em pedidos entre aspas, porque se a gente está pedindo é porque a gente não tem, né? Se a gente está pedindo é porque há escassez disso. Mas, na verdade, essa é a nomenclatura que está lá no site do professor Hélio Couto, onde você vai fazer o pedido, né, onde você vai fazer o envio da sua lista. Então, tá a lista de pedidos, tá? Mas sempre lembrando desse sentido, desse significado, né? Se você está pedindo é porque você não tem, então você tem que sentir como aquilo já é seu. Você só está precisando acessar aquela informação. Tem um outro vídeo que eu falei também dos meus 4 anos de ressonância. Então, eu já fui falando o meu progresso ali. Então, ao longo desses anos, muita coisa mudou para mim, principalmente internamente, na questão de relacionamentos, na questão do relacionamento comigo mesma, de amor próprio, de autoaceitação, na saúde também, na forma como eu me alimento, na forma como eu cuido do meu corpo, atividade física. Eu tive também bastante resultado de emagrecimento, teve até um vídeo que eu fiz um relato sobre isso. Resultados de bens materiais também, de quitação de dívidas, então muita coisa que aconteceu nesse período. Teve até uma época ali muito conturbada mesmo, que eu vi que ali a onda pegou em cheio, assim, eu passei por um momento muito difícil mesmo. Eu acho que foi mais essa questão da autoaceitação, do amor próprio, de olhar para mim. Aquilo foi um momento muito forte assim na minha vida. Eu tenho certeza que é relacionado com os pedidos que eu coloquei na ressonância. Comecei a estudar outras coisas. Então eu tive muitos resultados impactantes, assim, muito significativos para mim, em todas as áreas, na empresa, crescimento da empresa, mudança no formato de negócio. E as coisas vão fluindo e vão andando. Então, assim, é muita movimentação. É uma movimentação intensa que, assim, não para em nenhum momento. Você está sempre em evolução, sempre crescendo, sempre estudando alguma coisa nova. Então, realmente, é uma energia muito forte. A minha última onda que eu solicitei foi em janeiro desse ano, onde eu coloquei algumas coisas que eu ainda sinto que eu tô paralisada, que eu fico me sabotando, que eu não tô conseguindo evoluir. Algumas coisas que eu continuava procrastinando, ou que eu sentia que estava estagnado, então eu voltei a colocar nos pedidos dessa onda em janeiro. E a onda tá atuando, o trem tá andando, não parou nenhum momento de andar. E o que vai acontecer na prática? O que acontece na sua vida? Situações que vão te tirar da zona de conforto o tempo todo. O tempo todo você vai sair da zona de conforto.
Porque aquilo que você pediu vai mexer com alguma coisa que você vai ter que sair de um lugar e ir para o outro, você vai ter que se movimentar. Então, se você pediu crescimento, você vai ter que sair de algum lugar para ir para outro lugar. O professor dá alguns exemplos, né? Se você está descontente na sua área de atuação hoje, mas você está ali confortável porque você tem um valor garantido de salário, né? Está na sua zona de conforto ali na empresa. Se você colocar na ressonância que você tem vontade de mudar para uma outra área, o que vai acontecer? Ou você vai ser demitido, ou vai acontecer alguma coisa que você vai ter que sair da empresa e você vai ter que começar do zero. Então são situações realmente desconfortáveis que vão fazer você se mexer. Se você não for por conta própria, você vai ser empurrado, entendeu? E sair dessa zona de conforto dói. O crescimento dói. Por isso que eu falei, esse vídeo que o professor fala da mulher dos panetones é o que eu tô passando agora. Tô há alguns dias sem dormir, eu tô trabalhando pra caramba, trabalho de final de semana. Então, assim, o crescimento, ele vem num modo exponencial. Você não pode pisar no freio, você não pode falar que você não quer. E isso eu venho trabalhando muito, muito mesmo na minha cabeça, porque dá vontade de desistir às vezes, você tá muito cansado, vem uma exaustão física, exaustão mental, e você, às vezes, quer paralisar o processo. Você fala, será que é isso para mim mesma? Será que eu tô no caminho certo? Porque, olha, tá muito pesado, tá muito puxado, não tô aguentando tranco. E aí você tem que lembrar que você solicitou isso, né? Se você paralisar, você vai perder tudo aquilo que você pediu. Então, o crescimento em qualquer área que for da sua vida, qualquer mudança que você tenha solicitado, vai fazer você se mexer, vai muitas vezes te trazer mais responsabilidades. Muito provavelmente você vai ter que se dedicar muito mais para fazer alguma coisa. Pelo menos por um momento, pelo menos temporariamente, você vai ter que ter uma dedicação maior de energia para aquilo. E aí esse é o momento que você tem que dar um salto. E você realmente, para sair desse cansaço que você está sentindo, que você tem que tomar uma decisão e você tem que falar, ok, já entendi. Tá desse jeito, tá crescendo muito, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu sozinho não aguento, eu tenho que contratar mais pessoas, eu tenho que criar uma estrutura mais complexa do que essa que eu tenho hoje. Eu não posso mais ficar me apegando a pequenos detalhes, por exemplo. Isso é uma das coisas que eu preciso melhorar, então eu quero ver o todo do que está acontecendo na empresa, eu quero estar acompanhando tudo. Gente, não dá, ela vai crescer, você vai precisar delegar, confiar nas pessoas e mudar, tomar decisões. Qualquer dia eu conto um pouquinho da minha história, mas eu sou empreendedora e eu comecei a minha empresa com 21 anos. Hoje a minha empresa, esse ano, vai completar 16 anos. Eu não tive nenhum mentor, ninguém que pegou na minha mão, ninguém que falou como que era o caminho. Eu fui com a cara e com a coragem, não fui sozinha. Graças a Deus eu tenho os meus companheiros aí de jornada, que são os meus sócios, mas na parte administrativa, na área que eu sou responsável, eu não tive ninguém para me ensinar a fazer isso. Ninguém me ensinou como fazer a gestão de uma empresa. Eu tive que aprender, tive que ir atrás, tive que estudar muito, tive que correr atrás disso. Então não tinha ninguém para ensinar o caminho e também não tinha nenhum investidor, por exemplo, outras pessoas que estivessem ali por trás para fazer a empresa chegar no nível que ela chegou hoje. E eu sempre trago meu exemplo aqui como empreendedora. Talvez você se identifique também com isso, porque a ferramenta da RH, ela é para iluminação espiritual, uma ferramenta de crescimento espiritual, mas também de crescimento pessoal, profissional, de prosperidade, de abundância. Porque se a gente prosperar nessa vida, a gente consegue ter mais tempo para ensinar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, e ensinar outras pessoas a prosperarem também e não ficar preso ali naquele primeiro patamar, os primeiros patamares da sobrevivência. Então, é extremamente importante que, sim, a gente tenha resultados financeiros, que a gente seja muito próspero, que a gente consiga, assim, fazer com que a matéria seja abundante na nossa vida. E isso é um grande desafio para muitas pessoas, para muitos empreendedores. A gente tem muitas crenças em relação a isso, em relação ao dinheiro, né? Tem muita crença em ser mais rico que o outro, não ter mais bens que o outro, porque que o outro pode e você não pode, né? Então isso é algo que a gente realmente tem que limpar, que a gente precisa se sentir próspero e abundante para que a gente receba mais do universo. Talvez hoje você viva uma realidade como eu vivia no passado, com dívidas, sem clientes,
um negócio que parecia que não fluía, que alguma coisa estava errado. E se você souber fazer a limpeza dessas crenças, se você utilizar essas ferramentas, como a ressonância harmônica é uma ferramenta, por exemplo, existem muitas outras, se você utilizar para te auxiliar, com certeza daqui para frente você vai começar a ver essas situações mudando na sua vida. Você vai começar a sentir o seu progresso, mesmo que às vezes pequenos passos. Então, hoje a minha empresa tem crescido muito, eu estou com a agenda sempre lotada, eu estou fazendo novas contratações, e com isso vem um problema que a gente tem que aprender a gerenciar, que é a falta de tempo, que é a exaustão. Se você é um pequeno empreendedor e você também está passando por esses momentos, como o professor cita em alguns exemplos, né? Você vendia 30 por mês, 30 produtos X, agora você está vendendo 60, daqui a pouco você está vendendo 120, daqui a pouco você já está vendendo 1.000. Isso vai acontecer. Se você tem um produto que é muito bom, se você tem qualidade, se você tem processos, é inevitável esse crescimento. E hoje eu estou sentindo essa dor desse crescimento, falta de tempo, exaustão física e mental, então às vezes estou muito cansada. A gente acaba se envolvendo na Matrix de novo e esquecendo de algumas coisas importantes. Por que a gente está passando por esse processo, né? A gente acaba se envolvendo muito na matéria novamente. E, claro, a gente erra, né? A gente é humano, a gente está aqui para aprender. E aí eu percebo e volto novamente, tenho que lembrar que não é assim. Então a gente cai na negatividade, cai na angústia, na tristeza, e a gente começa a perceber que os nossos padrões começam a cair. Aí você lembra de tudo que você aprendeu com o professor e você fala, não, eu não posso ficar sentindo isso, eu tenho que sentir alegria, eu tenho que sentir gratidão. Claro, a gente vai passar por momentos, né, às vezes de tristeza, de dor, de angústia, mas você não pode ficar preso ali. Você tem que lembrar que a sua frequência, a sua vibração que vai manter você no seu crescimento, nesse ritmo de crescimento que você tá. Por isso que a gente tem que sempre lembrar do orai e vigiai constantemente. Lembrar também do que disse Jesus Cristo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aquela história do panetone é exatamente o que eu estou vivenciando neste momento. Não estou dando um depoimento aqui, nossa, foi maravilhoso, eu cresci, não sei quantos milhões de %, eu comprei uma mansão, um iate, uma casa na praia, não sei o que. Tudo melhorou, os meus relacionamentos, tá tudo perfeito e maravilhoso. Gente, não é assim que as coisas funcionam. Eu realmente venho aqui dar um depoimento real de uma pessoa que tá passando pelo processo, que tá doloroso, tô em crescimento, sinto as mudanças na minha vida, com certeza, sou muito grata por tudo isso. Mas também tô exausta, às vezes eu fico sem dormir, entendeu? Então esse é o real do negócio, é isso que acontece quando realmente você está deixando a onda atuar. Consigo identificar também alguns pedidos que eu fiz em anos anteriores, por exemplo, alguns arquétipos, algumas consciências, o arquétipo do vendedor, por exemplo, o arquétipo de líder, de gestor, você vai sentindo uma intuição muito maior. E aí com todo esse crescimento vem um ponto muito importante para a gente prestar atenção se a gente não está se auto-sabotando. Então você vai perceber que você vai ficando com muita coisa para fazer, falta de tempo para estudar, falta de tempo para se alimentar direito, de se cuidar, de fazer um exercício. Você vai começando a se auto-sabotar em algumas outras áreas da sua vida. O grau de complexidade das coisas vai aumentando. E aí, conforme você vai se sentindo cansado, conforme você vai, começa a pensar, nossa, mas tá muito puxado, você pode cair no erro da autossabotagem. Eu vou diminuir um pouco o ritmo, eu não queria crescer tanto, só queria crescer um pouquinho, sabe? Tá muito, não tô conseguindo organizar isso, não tô conseguindo gerenciar. E esses pensamentos vão passar na sua cabeça. Mas aí você tem que lembrar que se você fizer isso, você vai paralisar o processo, porque o crescimento, ele é exponencial e ele é inevitável. Você vai estar sempre crescendo de alguma forma. Não tem como você estar sempre ali naquele nível, só quero vender 10 e tá ótimo. Se eu vender 10, tá ótimo. Não. Você vai sentir que não vai ser assim. Vai crescer cada vez mais. Então eu me saboto muito com essa questão de falta de tempo, acho que eu não tenho tempo para fazer as coisas. Enfim, eu vim trazer um relato aqui para vocês, sincero, realmente falando o que acontece na prática. Lembrando que não importa quais áreas da sua vida estão mudando, não importa. A gente só tem um único propósito,
que é a nossa evolução espiritual. Você vai sendo testado e você vai evoluindo independente do que você faça. Você vai sendo testado em qualquer situação. Você vai ser testado no trabalho, nos relacionamentos, em alguma situação que você tenha que tomar uma decisão ali rápida. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês é que realmente a ressonância funciona. Se você não tiver resistência, se você não fizer corpo mole, se você for proativo, se você tiver vontade de trabalhar, vontade de estudar, vontade de mudar, de crescer, com certeza você só vai ter crescimento na sua vida. Porque você não tá mostrando nenhuma resistência, você tá agindo. Então é isso, eu quis gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre esse momento atual que eu tô passando, trazer para vocês relatos reais. Se você ainda não começou a estudar, comece, assista aos vídeos, assista às palestras. Você vai ver que até mesmo apenas estudando o conteúdo do professor, você já vai começar a sentir mudanças na sua vida. Se você se permitir esse mergulho para dentro de você, se você se permitir ter o acesso a esse conhecimento, daqui a 8 anos, quando você olhar para trás, você vai ver o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. Você vai ter orgulho da pessoa que você se tornou. E é isso, estou muito feliz por estar aqui, por poder compartilhar com vocês, por poder gravar, por ter esse tempo para gravar, por não me sabotar na questão do tempo e realmente vir aqui e gravar esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Um grande beijo e até os próximos vídeos.